Graça e paz, estamos começando mais um programa 18 anos da Adna, uma programação especial que veio para abençoar a minha vida e a sua vida. Olha, hoje é o dia da celebração, hoje é o dia de adorarmos a Deus por essa data tão especial, por esse momento marcante que Deus reservou à Igreja Adna. Hoje, 1º de abril, estamos completando 18 anos de existência. Como diz sempre o nosso pastor presidente, chegamos à maioridade. É um presente de Deus, é uma vitória, é um milagre, e nós estamos aqui adorando a Deus. Nós aqui, você em casa, sintonizado, conectado com a gente. Deus abençoe a sua vida. Eu já quero lembrar você que no nosso programa hoje nós teremos uma boa música, teremos aqui depoimentos, testemunhos, e no final do programa, claro, aquela oração abençoadora que vai abençoar a minha vida e a sua vida. Então você não pode desgrudar aí do televisor, do seu computador, smartphone, tablet. Olha, fique conectado com a gente, porque hoje tem bênção de Deus para todos nós. Vamos em frente com a nossa programação. Eu estou chamando agora um VT que vai dizer quem é a Adna, qual é o objetivo da Adna, qual o propósito da Adna, tá certo? Fique aí atento, porque daqui a pouquinho a gente volta com músicas e mais programações especiais no nosso programa. Deus abençoe a sua vida e eu conto com você até o final da nossa programação. A igreja que queremos ser. O que é a igreja? Igreja é um prédio, é uma organização, é um lugar. O que é a igreja? A Bíblia diz que a igreja são pessoas imperfeitas, limitadas. Estas pessoas são a igreja. A igreja existe há 2000 anos. Jesus é a base da igreja. Jesus é o centro da igreja. Jesus é o modelo onde a igreja se inspira, copia, imita. Há 18 anos nascia nesta cidade uma representante desta igreja. Uma igreja inclusiva, que ama, que abraça, que perdoa, que adora, que louva, que ora, que ensina, que aprende segundo a vontade de Deus. Pelos 18 anos da Adna. Ele é meu amado, meu Salvador, Senhor da vida e preferido meu. Ele é luz que arde em resplendor, é aquele que a Bíblia diz ser Deus, autor da vida, Cristo meu Senhor, amado meu, pra sempre amado meu. É Jesus, razão maior de eu viver, de existir, de conhecer e prosseguir, de jamais desanimar frente ao porvir, de lutar, cansar, mas nunca esmorecer. Ele é meu amado,
Bíblia diz ser Deus, autor da vida, Cristo meu Senhor, amado meu pra sempre, amado meu, amado meu pra sempre, amado meu, amado meu pra sempre, amado meu, amado meu. Maravilha, amado meu. E eu percebi aqui que esta canção fez brilhar os olhos do nosso pastor, porque é uma das preferidas. E a nossa cantora Gislaine, com muito prazer e dedicação, disse: nós vamos cantar essa canção porque faz parte da história da Adna. Muito obrigado pela sua presença aqui, tá bom? Mas não vai parar por aqui, daqui a pouco você volta para continuar abençoando todos nós, tá certo? Programa Adna 18 anos, trazendo a vocês aqui algo importante, amados. Na verdade, ele tem um nome de programa porque tem uma liturgia diferente de um culto, porém, o objetivo único e exclusivo é adorar a Deus. Porque tudo que está acontecendo hoje aqui é por causa da misericórdia de Deus e da escolha dele para com alguém. E nós queremos compartilhar um pouco disso nesta noite. E é um prazer ter aqui o nosso pastor Edivaldo, pastor Eliana, aqui nesse dia tão especial. E nós queremos complementá-los com a paz do Senhor e dizer a vocês que estamos muito felizes e que nós somos beneficiados por Deus nos colocar no caminho de vocês. É um prazer ter o senhor aqui, pastor Edivaldo. Meus queridos, eu quero vos saudar com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e dizer que é uma satisfação muito grande estar falando com vocês. Era para hoje nós estarmos aqui com a grande festa, com a presença do pastor dos Estados Unidos, da Assembleia de Deus Americana, Donald Evans, sua esposa Sister Linda, e também o pastor Humberto e a Kelly. Mas, infelizmente, com o problema que estamos vivendo no Brasil, no mundo, isso foi totalmente impossível. Mas, de qualquer forma, estamos em festa, agradecendo a Deus. Nós não podíamos deixar passar em branco essa data, como o pastor Jairo já falou. Pastor Jairo, nossa maioridade. Completamos hoje 18 anos. Foram 18 anos que só o Senhor para nos conduzir. Não tinha como dar certo esse projeto que é a Assembleia de Deus Nova Aliança se Deus não estivesse presente. Verdade. E existe essa igreja porque é uma criação de Deus. Por isso que eu sempre falo que a Adna não tem nenhum mérito da minha pessoa. Porque se fosse através da minha pessoa, nós não chegávamos aos 18 anos. Estamos comemorando essa data porque a presença de Deus, o projeto de Deus é real. E nós estamos aqui, nesta noite, agradecendo a Deus pela liberdade e por Ele, até agora, Ele ser fiel conosco. Na verdade, Deus é fiel. E o que nós precisamos é continuar da nossa parte, ser fiel a Ele e creditando-lhe toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Que haja o reconhecimento não só meu, como pastor presidente, mas de todos nós que fazemos parte da Adna, que nós tenhamos esse conceito, tenhamos essa realmente decisão de que realmente o mérito não é do homem, o mérito é total de Deus, mesmo porque a igreja é do Senhor Jesus. Nós estamos aqui tão somente comissionados para estarmos sendo um porta-voz, um canal. E como eu sempre falo, que aqui na Adna, nós dirigentes, nós
que estamos à frente, administrando, ou seja, cumprindo algum objetivo, nós somos aqui como canos, que tem que deixar a água passar. Mas toda encanação, ela precisa estar embutida. Toda encanação externa, ela chama atenção e não é bom isso. As pessoas querem. É quando toda encanação está embutida, mas que elas abrem a torneira e a água sai. Porque as pessoas, a humanidade, todo mundo, eles querem a água. Eles querem saciar a sede. Não é ver a encanação. E nós somos tão somente a encanação, que eu sempre digo, precisa ficar embutida para que as pessoas venham e realmente só chama atenção a água que vai passar através de nós, que é a palavra do Senhor. E nós temos que nos manter nesse princípio. Esse é um princípio que Deus exige e um dos motivos também da Adna existir. É esse princípio de que a glória, o louvor é do Senhor. Nós precisamos oferecer o Senhor Jesus Cristo às pessoas, porque é Ele quem liberta, que salva e quem realmente resolve todos os nossos problemas. Verdade, pastor. E é um programa hoje de adoração a Deus, de louvor a Deus, mas de ensinamento. Você está percebendo do outro lado aí, que está trazendo através dessa fala inicial do nosso pastor, que nós somos simplesmente o cano. Nós simplesmente levamos a alguém o que Deus, por misericórdia, nos escolhe para fazer isso, e temos que fazer com muita responsabilidade, entendendo tudo que está acontecendo é a misericórdia de Deus. Se não fosse Ele, nada disso aconteceria. Pastor, nós temos aqui algumas perguntas, mas está chegando algumas perguntas aqui dos nossos telespectadores, e nós queremos valorizar a atenção deles, que aguardaram, teve um pequeno atraso. Já quero lhe agradecer pela sua aplicação de estar aí esperando a gente para estar sintonizado e conectado no nosso canal. Que Deus abençoe você, tá certo? Obrigado mesmo por estar com a gente. Mas chegou aqui várias perguntas, felicitações também aqui dos nossos irmãos. Pastor Fábio Siqueira e família parabeniza a Adna. Pastor Ademir de Barra do Garça parabeniza a Adna depois de 18 anos. Pastor também Paulo Giovanni de Naviraí também parabeniza a Adna. Pastor Silas e família na França parabeniza também a Adna. Pastor Silas foi para a França há poucos dias, ajudar o nosso missionário que está ali em Paris. É isso, pastor? Paris. Em Orleans. Eles estão ali fazendo um grande trabalho em prol a causa do mestre, E nós estamos aqui levando essas informações importantes a você. Pastor Divaldo, o senhor é pernambucano? Sim, eu sou pernambucano. Pernambucano. Deus o levou para o Rio de Janeiro, depois me trouxe para Mato Grosso. Terra quente. E na verdade eu tenho muito mais tempo de vida no Mato Grosso do que realmente lá na minha terra natal. Certo. O senhor casou em Recife, Pernambuco? Casei em Recife e após o casamento eu vim para Mato Grosso. Certo. E o senhor saiu desenhando isso lá com a pastora? Nós vamos para o Mato Grosso e vamos ser pastores naquela terra quente? Não, de forma alguma. O nosso plano, eu vim a trabalho. Foi uma escolha, digamos não, verdadeira, financeira, porque a proposta era muito boa de nós estarmos aqui trabalhando, porque na época trabalhava com engenharia e realmente, naquela época, isso foi em 77, a proposta foi em 76, mas em 77 que nós viemos por causa do dinheiro mesmo, que era para, após 3 anos, nós juntarmos dinheiro suficiente para voltarmos para Recife e lá construirmos a nossa vida, mas assim com um dinheiro suficiente, que era nosso plano, nosso projeto era esse. E chegando aqui em Mato Grosso, Cuiabá especificamente, Deus começou a falar o coração do senhor, da pastora? Na verdade, a situação começou, a gente se envolveu tanto no trabalho, que aqueles 3 anos iniciais viraram 6, depois 8, e nós estávamos vendo um resultado excelente do trabalho que fazíamos. E logo depois a Eliane, voltando a Recife, ela entendeu
que ela levou a Kelly para apresentar a família. Eu trabalhava tanto que não tinha condições de sair. Estavam construindo uma ponte e não tinha como sair do local. E a Kelly, bebê, nova, foi para Recife, e Eliane lá entendeu de que o melhor local era nós permanecermos aqui em Mato Grosso, porque ela viu a situação de Recife e viu a situação que vivíamos aqui, certo, que era totalmente diferente. Era totalmente diferente. Totalmente diferente. Por quê? Exatamente porque os ganhos financeiros aqui eram muito bons. Eu montei uma empresa de engenharia e realmente, a princípio, o que nos fez ficar aqui foi a parte financeira. Certo. Esse era o princípio. Houve uma mudança, e essa mudança ocorreu em 84 para 85. Foi aí que tudo mudou. Porque até então o projeto permanecia de pé, eu não era pastor, eu não era cooperador, eu na verdade só trabalhava secularmente. E foi em 85 que eu precisei fazer um curso de aperfeiçoamento no Rio de Janeiro, e lá eu tive, digamos assim, eu posso dizer, um encontro com Deus diferente, não é? E foi aí que a minha trajetória mudou. E eu digo para todos que eu amo muito o Rio de Janeiro, certo, porque eu estive lá por 2 vezes, e nessas 2 vezes Deus criou rumos diferentes, né? A primeira foi que eu proporcionando que eu viesse para Cuiabá, Mato Grosso, e a segunda foi mudando o meu plano de vida para o plano espiritual, que foi nesse encontro. Deus fez promessas, usando uma serva dele, eu sempre falo o nome dela, ela já passou para o senhor, mas a irmã Trindade, que naquela época, 30 anos atrás, 20 anos atrás, sabia. O Marco Aurélio, a mãe dele, conheceu a irmã Trindade, o pastor Moisés conheceu a irmã Trindade. Marco Aurélio, nosso maestro. O nosso maestro, a mãe dele conheceu essa serva de Deus, Trindade. E Deus usou-a, e tudo que vocês estão aqui vendo faz parte desse encontro, dessas promessas que foram realizadas aí entre 84 e 85, e Deus tem muitas coisas a fazer ainda. Maravilha, né, pastor? Sim. Pastora, boa noite na paz, é um prazer ter a senhora com a gente aqui, a senhora se esforçando para estar aqui nesse momento que nós estamos vivendo tão difícil, mas a senhora veio aqui somar e enriquecer o nosso programa aqui, trazer informações para muita gente que está ligado, conectado com a nossa programação. Como foi para a senhora ouvir, depois de todo esse traçado divino, essas mudanças, essas alterações que Deus fez acontecer, como foi a senhora ouvir do pastor: olha, Deus nos chamou para um ministério específico, e o projeto que nós desenhamos para alguns dias nós desfrutarmos com os filhos vai ser desfeito? Como foi para a senhora? Primeiro quero agradecer por estar aqui, saudando a todos com a paz do Senhor, uma boa noite na presença do Senhor, para todos que estão nos ouvindo. E para mim é muita alegria por estar aqui nesse momento, porque se eu for olhar minha vida de criança para cá, Deus me fez sobreviver várias vezes para que as promessas dele se cumprissem na minha vida. E eu fui uma criança, não é? Eu digo que sou crente de barriga, né? Assembleiana de barriga, do reteté de barriga. E cresci na casa do Senhor, louvando ao Senhor desde os 3 anos de idade, declamando poesias. Eu fui uma criança muito assim, dei trabalho, porque eu era nordestina, pastor, né? está confirmando aqui, pastor Beto. Eu dei trabalho, mas eu tinha uma inteligência muito grande que Deus usou na obra dele, não é? Como por misericórdia tem me usado até hoje.
E a nossa chamada, quando nós chegamos bem jovens, casados, na cidade de Sinop, eu fiquei surpresa quando Deus usou uma profeta que estava naquela cidade, vinda de Rondonópolis, e disse assim para mim, que Ele nos trouxe para esta terra, e que faria dele como fez de Moisés, tirando de uma terra para outra, e grande seria os filhos que Ele ia colocar para nós cuidarmos. E eu fiquei assim, né? E o Senhor disse assim, como a chamada de Abraão: abençoarei os que te abençoarem. E aquela profeta citava a Bíblia, eu não esqueço nunca disso. E nós estamos aqui, né, sendo abençoados por Deus, abençoando vidas, mas apesar de tantas palavras assim que Deus usava, desde eu criança, né, que Deus vinha usando para um grande ministério, eu, a princípio, não gostei muito, não. Desse negócio de pastorado, né? E se for por minha escolha até hoje, né? Eu teria uma outra escolha. Mas nós estamos aqui, escolhidos por Deus, é um privilégio muito grande. E sabemos que não temos capacidade nenhuma, mas Deus tem nos dado sabedoria, e nós temos feito o possível para agradar ao Senhor naquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. E até aqui o Senhor tem nos ajudado para que possamos cumprir tudo aquilo que Ele idealizou para mim, meu esposo, minha família, este ministério, esta igreja maravilhosa, que Ele já tinha planos desde que eu era criança. Deus já revelava esta igreja. Quando eu fui curada de câncer, quando meu fígado foi trocado, eu com 5 anos, e na revelação que a irmã falava do meu fígado sendo trocado, ela via uma igreja, Assembleia de Deus diferente, um povo diferente, e ela dizia naquela época, parece uma igreja batista, mas é pentecostal. É um povo barulhento, é um povo animado, e Deus vai cumprir esse propósito na vida dessa criança. E ela via o esposo, e ela foi detalhando. Minha mãe escrevia, e falava para mim, na proporção que eu ia crescendo. E hoje nós vemos, né, que aquilo que Deus começou, Ele está cumprindo, e Ele vai realizar essa obra até o dia que for da vontade dEle. Verdade, pastora. A gente está se sentindo feliz com o depoimento da senhora aqui, e a senhora também às vezes não tem dimensão do que a senhora passa para as pessoas, pela forma de ser. Sempre quando eu olho para vocês dois, eu me arremeto a pastor José Wellington e pastora Wanda, que eu estive com eles congregando, dirigindo igreja, trabalhando ali mais de 20 anos, e realmente é diferente os dois. O pastor tranquilo, né? O pastor é só meio acelerado na terça-feira, quando ele está na câmera aqui, que deixa os câmeras aqui meio agitados, né? Que ele vai para lá, vai para cá, vai para lá, mas ele é tranquilo. Agora a pastora tem uma rodinha no pé, ela chega aqui, sobe na igreja, no nexo, ela desce para cá, vai para o fundo e vai ali, vai no berçário, e ela anda e vê as coisas acontecendo, tem uma perspicácia, uma percepção. E me lembro muito da pastora Wanda, e essa atitude da senhora transmite aula para as pessoas, sem dizer alguma coisa. Alguém está olhando e percebendo, olha, a dinâmica e o entusiasmo. No princípio a senhora até revidou, houve uma repulsa, não é isso que eu queria, não é isso que eu quero. Mas de repente, aqueles cultos de poucas pessoas, lá na residência, eu estava olhando as fotos esses dias,
e a senhora com algumas mulheres ali do lado da piscina. Eu estava vendo ali o sorriso dos lábios da senhora e montando o vídeo para a chamada da festa, que seria com a participação das Filhas de Sião, o coral das irmãs. E eu fiquei pensando como Deus faz as coisas. Um número reduzido de menos de 10 mulheres ali, vocês felizes. E hoje, quando o coral Adna Mulher abre a boca para louvar a Deus, mexe com o céu e treme os nossos corações, porque sabemos que é o cumprimento da palavra de Deus. E eles ficam muito felizes com isso, pastora, tá certo? Mas vamos virar para cá, porque também tem um nobre casal aqui, chique, elegantérrimos aqui, nesse dia, que vieram dos Estados Unidos, já estavam na pauta da programação da nossa festividade, mas aconteceu tudo que vocês já sabem, que não vale a pena falarmos, porque vocês sabem tudo, então vamos falar do que interessa. Eles vieram aqui para somar conosco, adorando a Deus por essa data tão especial. E é um prazer recebê-lo aqui, pastor Bebeto, missionária Kelly. Boa noite na paz, Kelly. Boa noite na paz do Senhor. Prazer tê-lo aqui com a gente nessa programação. E como foi para você ver? É claro que tem 18 anos a Adna. E eu estava olhando ali alguns comentários de alguns irmãos, se reuniram ali aproximadamente 10 anos na residência ali da casa pastoral. Os cultos, quando o pastor pregava para o vento, e o vento levava para as pessoas, né? Os cultos que tinham algumas pessoas, e aí você foi vendo isso. É claro que havia um desenho para o futuro, mas de repente você vê esse desenho sendo desfeito, como se fosse uma torre de areia. Acabou o projeto. E aí você vê o teu pai mergulhando em outro caminho, e às vezes esse caminho não traz só alegria, traz algumas decepções, algumas frustrações. E como você enxergou isso, que Deus te levou para esse ministério também? Não foi simplesmente como uma espectadora do pai e da mãe, mas Deus te levou para esse caminho. Como foi para você? Bem, eu sempre digo que eu tive também o grande privilégio de crescer não apenas na igreja, mas de ser criada de forma que eu conhecesse a Deus. Porque é diferente de você apenas estar na igreja, de você fazer apenas... A igreja pode muitas vezes se tornar tão somente um grupo social, um costume, mas a verdade é que eu cresci com o privilégio de aprender a Deus, de conhecer a Deus, de aprender de Deus. E eu digo que eu tive o privilégio de ser poupada de muitas coisas, certo, de muitas dores, de muitas frustrações que algumas pessoas têm. Eu tive o privilégio de ser criada nessa proteção, não só da minha família, como de Deus. Eu vejo claramente que as mãos de Deus sempre estiveram sobre a minha vida. E na verdade, eu cresci ouvindo Deus falar do futuro que Ele tinha reservado, né, para a nossa família, como família, e para a minha pessoa. Eu falo que eu sou fruto de um ventre infértil, e é interessante porque eles me contam que quando eu fui gerada, a princípio se falou que era um menino, e eu fui menino por muito tempo. Segundo os médicos, naquele momento eu seria um menino. E às vésperas do meu nascimento, uma mulher de Deus visitou minha mãe, e ela falou que o bebê que está no seu ventre é uma menina. E me descreveu e também descreveu os projetos de Deus para a minha vida desde aquele momento. E eu cresci com essa história, eu sempre soube disso. Pessoalmente, eu ouvi pela primeira vez o que Deus tinha, da primeira vez que eu me recordo ouvindo, eu tinha os meus 13 anos, quando Deus realmente falou comigo pessoalmente sobre o que Ele tinha para minha pessoa. E servir a Deus nunca foi um peso, servir a Deus nunca foi um fardo, servir a Deus sempre foi um prazer. Agora, é claro que, assim como todo ser humano, eu queria às vezes servir a Deus à minha maneira. A gente muitas vezes quer fazer o melhor de Deus, mas a gente quer fazer do nosso jeito, né? E isso também aconteceu comigo. E assim como todas as pessoas, eu também tive um momento em que eu me rendi ao que Deus tinha, que Deus revelou o que Ele tinha para a minha vida. E eu tinha 20 anos quando isso aconteceu.
A Adna já existia e foi aí que eu entendi o que Deus tinha para minha vida pessoalmente. E eu sempre falo, e as pessoas que convivem comigo aqui, tem algumas que já me ouviram falar essa frase muitas vezes, que não há lugar melhor do que o centro da vontade do Pai. Verdade. Não há nada melhor do que você viver no centro da vontade do Pai. E de verdade, as pessoas sempre falam, né? Como é ser filho de pastor, sempre tem aquela pequena interrogação. Para mim foi simples, até porque meu pai não foi pastor na minha infância, né? Eu cresci até minha adolescência, entre aspas, numa vida normal, com muitas promessas de Deus, mas não no ministério em tempo integral. E quando eu me vi chamada para fazer algo diferente, para se posicionar de uma forma diferente, nunca foi um fardo. E eu falo sempre, quando as pessoas perguntam se não há decepções e frustrações, eu digo, decepções e frustrações há em todas as vidas. Frustrações e decepções há em todas as escolhas que fizermos, nas nossas carreiras, na nossa vida pessoal, porque decepção e frustração faz parte de viver. Mas quando você vive no centro da vontade de Deus, você encara as suas frustrações e decepções de uma maneira totalmente diferente, porque a presença de Deus é sempre superior a tudo isso. Então, ministério é um prazer, ministério é uma escolha. A gente tem o direito de escolher algo diferente, mas não tem nada melhor do que escolher o que de fato foi o que Deus planejou para a nossa vida. E para quem está nos ouvindo, que de repente está nessa dúvida, né, de se lançar, que eu falo que viver o que Deus tem para a gente é se lançar, eu falo, não tenha medo, se lance. Porque te esperando de braços abertos tem um Pai amoroso, que tem um projeto maravilhoso desenhado para a sua vida. Maravilha, boa palavra. Deus está despertando vidas aí através dessas falas que com certeza tem endereço certo. Pode acreditar nisso. Pastor Bebeto, também é um prazer tê-lo aqui. Boa noite na paz. Paz do Senhor, boa noite. É um prazer tê-lo aqui em nossa programação, abrilhantando o nosso programa, participando aqui desse ping-pong, dessas informações tão importantes. Pastor Bebeto, quando o senhor conheceu a missionária Kelly, vocês noivaram, casaram e já havia um projeto ministerial, porque pela fala dela dá para ter essa conotação. Mas o senhor com ela já desenhava aí fora do país, um projeto em outra nação, outros hábitos, outras culturas, com posicionamentos diferentes, até mesmo liturgia diferente. Já tinha isso no pensamento de vocês? Bom, primeiramente eu gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Para nós é um grande privilégio estar aqui reunido nessa noite, não da forma como tínhamos planejado no começo, mas o mais interessante é que, apesar de ter mudado, mas nós continuamos muito felizes, porque nós sabemos que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Maravilha. Aprove a Deus estarmos nessa noite comemorando dessa forma. Então, Verdade. louvado seja o nome do Senhor. E eu costumo falar que eu sou fruto da obediência, do chamado desse casal. Legal. Porque eu, diferente da Kelly, eu não nasci num berço evangélico. Eu me converti em 2003, aqui, na igreja. Na primeira vez que eu vim na igreja, eu me lembro como se fosse hoje aqui, foi numa escola bíblica dominical. Uma missionária tinha pregado para minha família, pregado para mim, eu tinha me entregado a Jesus, e ela me orientou a vir para essa igreja, porque ela conhecia o pastor, era um pastor sério. E no primeiro domingo, na escola dominical, eu não tinha conhecimento nenhum, e eu fui batizado com o Espírito Santo aqui na igreja. Olha que maravilha. Eu não tinha nem conhecimento do Espírito Santo de Deus, e neste domingo eu fui batizado. Então, nessa igreja eu aceitei Jesus, nessa igreja eu fui batizado nas águas, fui batizado no Espírito Santo, fui diácono, fui presbítero, sou agora um pastor, e pela obediência desse ministério, eu posso dizer que eu sou um fruto desse trabalho. E aqui eu recebi uma grande bênção,
talvez a maior bênção da minha vida, que foi a minha esposa também. Tá certo. Louvado seja Deus, porque o pastor Edivaldo não quis voltar para Pernambuco, né? E ele ficou no Mato Grosso. Eu acho que eu fui o mais beneficiado com a Adna, de todas essas pessoas. Rapaz, Mas de forma maravilhosa, e desde o princípio, na noite que eu aceitei Jesus, naquela noite, sem ter conhecimento de que Deus ainda falava com as pessoas, Deus começou a falar comigo. E em 2003, todas as coisas que nós estamos vivendo hoje, foi uma promessa que começou em 2003 na minha vida, a promessa de Deus para a minha vida. O ministério, de ser um missionário na África, de ser um missionário na América, tudo começou lá atrás. Claro, teve um grande trabalhar, um preparo, o tempo, né? Mas e hoje a gente louva a Deus, porque a gente vê isso se realizando e se concretizando. Maravilha, isso é muito importante, saber que Deus está concretizando o seu projeto na vida dos seus escolhidos, né? E é um prazer para nós fazermos parte e conhecer parte dessa história. Essa semana mesmo eu estava ouvindo alguém feliz, parabenizando pelas super cestas, pelas 2 super cestas que foram transmitidas aqui pelos jovens aqui, e eu fiquei feliz porque um jovem estava conduzindo a liturgia do culto e foi muito bem. Ele chegou aqui nervoso: pastor, estou muito nervoso, o que eu falo? Eu falei: rapaz, se solte, fica tranquilo, faz de conta que tu está lá no teu quarto e dirigindo, dando oportunidade, fica tranquilo. Eu falei assim: pastor, mas não é bem assim. Eu falei: fica tranquilo. E ele veio dirigir o culto muito bem. E ele falou assim: pastor, eu estou feliz, Deus está me presenteando com isso hoje, porque Deus usou o pastor Humberto, pastor Bebeto, para criar, instituir a super cesta, e olha, eu estou crescendo. Eu falei assim: parabéns, daqui a pouco tu vai ser também um pastor aí, abençoando vidas. Já começou, já deu o pontapé inicial. Isso é muito importante, de pessoas que são tocadas, alcançadas, transformadas, mudadas por um ato nosso, por uma atitude da gente que a gente nem espera, e o resultado acontece. Pastor Edivaldo, a gente tem muita coisa aqui, muita pergunta chegando, mas o pessoal já está aqui querendo que o senhor dá só um aperitivozinho sobre aquele tal do coco estourando aí, esse negócio de coco estourando aí, entendeu? Gente perguntando sobre isso aí. Conte sobre isso aí, porque faz parte daquela repulsa, né? Tentando criar alguma coisa. Não foi para Pernambuco, como diz o pastor Humberto, mas tentou algumas coisas aqui e de repente deu errado. Mas conte aí para nós, por favor. Com certeza, eu desde o início falei que a minha permanência no Mato Grosso era financeira. Sim. E Deus, assim, digamos assim, foi um momento que Deus me deu muita corda. Hoje Ele não me dá corda, eu digo que Ele me trata assim, com a cordinha bem, né, assim, não dá espaço, mas Ele deu. E engraçado é que aquele empreendedorismo, eu era empreendedor, e enfim, eu fui ao Nordeste certa vez e vi o pessoal vendendo água de coco, isso foi na Paraíba, e eu viajando lá consegui o melhor coco do Brasil. Inclusive as pessoas pensam que Espírito Santo, Bahia, não, fica no sertão paraibano, em Souza. Sertão paraibano. O sertão paraibano tem a melhor água de coco do Brasil, está em Souza, na Paraíba, e é no sertão. Só que ele é irrigado, eles têm uma irrigação que faz um coco excelente. E eu me empolguei e disse: vou fabricar, botar uma fábrica, né? E nessa época nós tínhamos carreta frigorífica que transportava carne para Sadia. E eu disse: olha, vou botar indústria, né, aqui. E eu preparei tudo para a indústria e mandei uma carreta de 3 eixos de coco, de água de coco, o coco da melhor espécie, que era para nós engarrafarmos e já distribuir no supermercado. Esse coco chegou no sábado, e aí na segunda-feira, quando a Eliane entra aqui, que na verdade a empresa, eu era funcionário público, a empresa era o nome da Eliane, eu era o empreendedor, mas a empresa era dela. Certo. E enfim, aí estava assim como festa de champanhe, entendeu? Aqueles estouros. O senhor falou: entra aqui, aqui? Aqui foi nesse prédio, exatamente nesse prédio. Nesse prédio aqui, nesse prédio.
A indústria era aqui. Tem uma tomada aí no prédio, aqui na casa vazia, para vocês verem. A empresa foi aqui nesse Foi prédio. aqui, começou aqui. E aí aqueles pipos, e os cocos estão estourando. A água de coco corria pela sarjeta. E aí quando ela foi ver, era como se tivesse um tanque vazando, né? Quer dizer, né? Estourou uma caixa d'água, que era tanta água que corria pela sarjeta. Você já imaginou uma carreta de 3 eixos de coco, frigorífera até o teto, e de repente estava explodindo, e eu não teve coco. Então Deus já estava dizendo o seguinte, né? Porque eu tinha montado um esquema grandioso, entendeu? Era levar, eu fiz um empreendimento, desenhei um empreendimento fantástico. Eu trazia coco do Nordeste e levava para o Nordeste, aproveitando minhas carretas, né? Até saindo da casa, levando arroz, eu fiz um intercâmbio comercial lá, né? E enfim, arroz, madeira, eu era muito conhecido na Sinop. Então eu fiz um empreendimento que disse, eu vou ganhar dinheiro aos tubos sem trabalhar muito. Mas era um projeto de Deus. Se desse certo, você já pensou num calor desse, e eu tenho uma fábrica de água de coco distribuindo em tudo que era supermercado aqui no Mato Grosso. Então eu visualizei isso, tá entendendo? Sim. E não deu certo. Não deu certo. Não deu certo porque eu não entendi na hora, mas era Deus dirigindo, dizendo, não é água de coco, não é. E engraçado, eu vou até adiantar, que depois dessa chamada, que isso foi depois de 85, eu ainda teimei, tá entendendo? Nenhum projeto meu deu certo. Nenhum. Era um projeto bem montado, tudo estava certo de ganhar dinheiro. Para você ter uma ideia, o negócio foi tão forte que quando eu disse, tá bom, então eu fico só com as carretas para transportar carne. A Sadia deixou de abater. Meu Deus. A Sadia deixou de abater. E eu, na época, vendi carreta, vendi não sei o quê. Tem carreta que até hoje eu não recebi ainda, que eu vendi. Mas isso não está nada no meu coração. Eu falo isso porque foi uma forma de Deus me tirar de todo o projeto comercial. Porque, repito, o que me fazia ficar aqui não era o projeto de Deus, era o projeto financeiro. Aí Deus disse, então eu vou mexer no financeiro, né, para ele Deus enxergar que né? o projeto era espiritual, acabou, né? Então, enfim. Mas eu digo hoje com muita satisfação e alegria, porque, digamos assim, foi um absurdo que eu perdi de dinheiro. Um absurdo. Mas tem um detalhe, eu hoje vivo mais tranquilo do que naquela época que eu tinha dinheiro. Entendeu? O desígnio de Deus traz isso. Hoje eu estou mais pastor? tranquilo. Hoje eu estou mais tranquilo porque eu não fico nessa apreensão, não é apreensão nesse sufoco, querendo mais dinheiro. Porque quando você tem dinheiro, você sempre quer mais. Você quer sempre adquirir mais. E hoje o dinheiro perdeu. Não que não tenha valor. A gente precisa de dinheiro. Mas não é o foco principal. O meu foco principal é a igreja que o Senhor colocou nas minhas mãos. E isso é o principal. É o mais importante, né, pastor? Mais importante. Maravilha. Nós iremos continuar com a nossa programação e eu vou chamar um vídeo agora, um depoimento de um dos membros da nossa igreja, um dos pioneiros da ADNA. Ele vai contar um pouquinho que ele vivenciou essa história, ele conheceu o pastor Edivaldo desde o início, a pastora, a família. Ele vai partilhar com a gente um depoimento muito interessante e eu tenho certeza que vai tocar o seu coração nesse dia tão especial. Doutor Ademar trazendo um depoimento importante para todos nós. Olha, eu conheci o Edivaldo, acho que foi em 87, 86. A Eliane, ele tinha viajado e tinha um amigo nosso que era amigo em comum, o Wilson. O Wilson era um pediatra que era da igreja metodista, era muito amigo do Edivaldo e era do exército. E um dia o Wilson me liga dizendo que tinha uma mulher de um amigo dele que não estava passando bem, que se eu poderia examiná-la porque ele estava viajando. Mas que o Edivaldo estava em Sinop, uma coisa assim. Aí ele chegou, a Eliane chegou no consultório, examinei a Eliane e mediquei. Isso era umas 3, 4 horas da tarde. E quando terminei o consultório, umas 6 horas, já estava escurecendo, eu saí na frente do consultório para ir embora.
era ali ao lado do edifício Milão, que é hoje. Era hoje é uma boutique, que o edifício Milão era no lado. E tinha um amoretinho. E a Eliane estava sentada ali, 6 horas da tarde. Eu falei, dona Eliane, a senhora ainda não foi embora? Pois é, o soldado ficou de me pegar e até agora não apareceu ninguém. Eu falei, então eu vou levar a senhora para casa. Não, a senhora vai. Não, vou levar a senhora para casa. Eu não vou embora e deixar a senhora aí, 6 horas da noite já. Aí eu convenci, ela entrou no carro e eu levei ela na Vila Militar. Aí deixei a Eliane, passados uns 2, 3 dias, a secretária me falou assim, doutor, tem um senhor aí, um senhor do exército, eu acho que é amigo da dona Eliana. Eu falei, que rapaz, será que esse cara interpretou mal o que eu fiz com a mulher dele? Fui levar ela para casa, pensando em fazer, não deixar ela ir, fazer o bem, né? E esse cara vem aqui agora, acho que ele vem tirar satisfação comigo, mas vamos enfrentar ele. Falei, manda ele entrar. Aí ele entrou, e quando ele me viu, o senhor, que é o doutor Ademar, falei, sou eu, esperando que viesse alguma coisa. O senhor que é o doutor Ademar, o senhor que examinou Eliane, falei, sou eu sim. Hoje eu vim aqui lhe conhecer, porque um médico levou a minha mulher em casa, eu nunca vi isso, nunca vi essa história. Falei, pô, é minha obrigação, eu não ia deixar sua esposa sentada aí na rua, e já estava à noite, eu fui levar ela em casa. Desse dia em diante, nós começou a nossa amizade. Aí ele disse para mim assim, doutor Ademar, eu estou comprando, a Eliane tem problema de asma, eu estou comprando uma casa lá no Santa Cruz, o que o senhor acha disso? Lá é alto, ele é muito bom, porque eu moro lá também. Eu falei, o senhor mora lá? Pronto, vou comprar a casa. Aí eles vieram para o Santa Cruz. E nós começamos a ficar os amigos, os filhos deles conviviam com nossas filhas. Eu acabei fazendo parte do início, então ficamos muito amigos. E ele começou, na primeira casa aqui no Santa Cruz, a fazer oração, culto, né? E a gente ia lá. Aí ele comprou onde é a casa pastoral, mudou para uma casa maior, casa melhor. Eu chegava de casa de final da tarde no consultório e quando ia tomar banho, o meu banheiro dá janela para casa pastoral. Tinha a minha casa, tem o hospital e era a casa de volta. E aí ele com aquela voz cantando os hinos, ela tem uma voz muito bonita para chamar pessoas para ir para o culto na casa dela. Eu comentava com ele, olha, a Eliane está cantando. Eu falei, vamos lá, vamos dar uma força. Vamos dar uma força para o Edivaldo, vamos lá. Chegava no Edivaldo, a gente chegava na casa. Eliane, cadê o Edivaldo? Aí o Edivaldo foi buscar irmãos para o culto. Mas ele ia longe, pé da 90, e os bairros mais afastados que tem. Lá vinha o Edivaldo, cheio de gente. Eu fazia o culto, estava um monte de moleque indo para lá e para cá. E terminava o culto ali, você via um suco, um bolo para todo mundo. E o Edivaldo ia entregar todo mundo onde ele foi buscar. Então é uma coisa assim que era admirável ver ele fazer essa busca e essa entrega de pessoas que vinham no culto. Então a gente começou a fortalecer e a igreja, a casa dele começou a ficar pequena. Às vezes eu falava, puxa vida, acabam tirando a intimidade da família, porque aquela molecada entra nos quartos, vai na sala, a cozinha, porque era na garagem, né, o culto. E eu ficava com pena da Eliane, aquele monte de gente, e de repente, passou um tempo, ele falou, vou alugar o supermercado aqui. O que você acha? Porque eu acho excelente, Edivaldo, pelo menos você tira esse pessoal da sua casa e faz o culto lá, né? No supermercado. E ele alugou o supermercado, o negócio começou a crescer e muita gente, já o culto não dava mais. E hoje a Ágina é isso aí, né? Uma igreja que tem vários lugares em Cuiabá, no Brasil e até no mundo, né? Então eu acho que o Edivaldo teve uma missão, um trabalho muito bonito, né? E eu acho que é uma pessoa de muito valor.
a Adna, que é essa potência hoje, acho que nem o Divaldo imaginava que isso aconteceria, o que é hoje. Parabéns aos 18 anos da Adna. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro pra sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, o justo juiz. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, o justo juiz. Como será o futuro do nosso país?
Maravilha, maestro De Paula, ministrando essa bela canção para os nossos corações aqui. Obrigado, maestro. Maestro é um parceiro, sempre que precisamos dele. Antes de terminarmos a frase, ele já disse: estamos juntos. Deus te abençoe, querido. Obrigado pela sua parceria nesse dia tão especial. Programa 18 anos da Adna é um programa especial para você conhecer um pouco mais da nossa história. A nossa igreja tem sido presenteada por pessoas que Deus tem trago para esta casa e tem marcado história, pastor Edivaldo. Eu vejo sempre o senhor fala de várias pessoas, mas o senhor fala de dois nomes que no conceito de Deus e da Adna é muito forte: pastor Eduardo Pablo Joerque e também do grande mestre João Pereira de Andrade Silva. E gostaríamos que o senhor partilhasse um pouquinho das suas experiências com esses homens de Deus, porque foi um presente de Deus para a nossa igreja. Pastor Eduardo é um dos homens que eu posso dizer, para falar do Espírito Santo como ele, eu não me lembro de ouvir alguém falar com tanta propriedade, com tanta segurança e riqueza de informações, não simplesmente trazendo alegorias, mas trazendo algo contundente para mudar a vida das pessoas. Gostaríamos que o senhor falasse um pouquinho sobre o pastor Eduardo Pablo Joerque e João Pereira de Andrade Silva. Bom, queridos, realmente uma experiência extraordinária que eu tive. O meu conhecimento preliminar foi com João Pereira de Andrade Silva, e até eu ouso dizer que o saudoso professor, se ele fosse vivo, essa era a igreja, eu acho que ele congregava, porque grande parte de tudo que nós aplicamos aqui, eu aprendi quando eu chamo ele do velho professor. E inclusive lamento de não ter extraído e aprendido mais, porque havia sempre o engano nosso de que eu vou tê-lo sempre, e não é assim. E uma das coisas que me marcou profundamente foi quando eu estive com ele meses antes dele partir para o Senhor, e ele no seu quarto, na sua cama, ele disse para mim aquilo, sabe, foi como tivesse batido em mim. Ele disse: eu só sinto levar para o túmulo tudo o que Deus permitiu, todo o conhecimento que eu adquiri, que Deus permitiu que eu tivesse, e eu não consegui transferir. Aquilo ali foi algo, sabe, que muito forte, né? Muito forte, e eu tive chance não de aprender tudo, mas eu podia ter aprendido muito mais. E essa ideia da Bíblia, do equilíbrio, desse evangelho equilibrado, eu aprendi com ele. Por isso que a Bíblia, quando ele dizia muito, olha, você tem que entender que Deus não quer extremismo, nem para a direita nem para a esquerda. Deus é um Deus de centro, porque Ele está no centro. Então nós não podemos ir nem para a esquerda, nem para a direita. O centro é Ele. Então o Evangelho tem que ser centrado em Cristo Jesus. Isso eu aprendi com ele, e eu louvo a Deus por ter aprendido assim. Agora, o encontro com o pastor Eduardo Joerque foi algo extraordinário, porque foi Deus que trouxe o pastor Eduardo para o nosso conhecimento, nosso convívio, pelo projeto da Adna. Pelo projeto da Adna. Sim. Então veja bem, o mesmo homem, Deus usou o mesmo homem para abrir, criar, não criou, mas a Assembleia de Deus no estado do Mato Grosso. Na verdade, as pessoas pensam que começou em Cuiabá, mas não, foi em Corumbá, quando era um estado só. Isso é uma história que muita gente não conhece. Verdade. Não conhece. As pessoas acham que a Assembleia de Deus foi criada em Cuiabá. Não, foi em Corumbá. E sabe por quê? Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, mas era um Mato Grosso só. Era tudo Mato Grosso. Todo Mato Grosso. E o pastor Eduardo saiu de Minas, isso 1920 alguma coisa. Ele era missionário em Teófilo Otoni, quando Deus disse: Eduardo, vai para o Mato Grosso. E como não tinha estradas,
ele, pelas águas, ele começou por isso lá em Corumbá. E foi Deus que mandou ele abrir a Assembleia de Deus. Ele abriu a Assembleia de Deus, que é hoje a Assembleia de Deus do estado do Mato Grosso. Mato Grosso do Sul tem agora a sua própria convenção, mas o Mato Grosso tem a convenção própria. E ele fez. E Deus usou para que eles também tivessem como a unção apostólica que ele tinha, também aqui para abrir a Adna. Então a Adna, ela foi aberta com a bênção do mesmo homem que abriu a Assembleia de Deus no estado do Mato Grosso tradicional. Foi o mesmo pastor, o mesmo Eduardo, e ele estava aqui exatamente, esse princípio espiritual que Deus reservou. Não fui eu que fui atrás do pastor Eduardo, foi Deus que mandou, e mandou exatamente com esse princípio de que essa igreja fosse aberta, fosse inaugurada, enfim, fosse criada com a mesma unção. E o pastor Eduardo foi muito enfático quando ele disse: eu já estou jubilado, mas ele disse: a unção não jubila, permanece. A unção, e foi isso que quando ele disse dobre os joelhos, que ele disse assim: a unção permanece. E uma das coisas que me deixou, que na época eu nem entendi, quando ele disse: eu estou velho. Ele tinha 88 anos na época. Ele disse: estou velho, fraco, não consigo ficar muito tempo em pé, mas o espírito é novinho. Ele falou: o espírito é novo. Ele tinha realmente uma intimidade com o Espírito Santo, um negócio fora do comum. E ele disse: a partir de agora eu quero lhe servir. E ele vai no quarto dele. Isso aconteceu aqui no Jardim Itália, quando ele morava com a filha dele e o genro. E o sogro, o genro, aliás. O esposo da filha dele, ele morava no Jardim Itália. Ele foi lá no quarto dele, ele tinha uma suíte lá, e trouxe o cartão de membro que eu tenho. Eu devia realmente ter, se eu soubesse ter essa pergunta, é um documento histórico. Verdade. Que ele vem com de papelão desse tamanho assim, um antigo cartão de membro, e ele me entrega o cartão de membro dele. Sim. E ele disse: eu agora estou ao seu lado nessa nova igreja. Então, as pessoas às vezes até não entendem por que chegamos aos 18 anos. É pertinente, eu acho, eu senti agora de falar isso. Sim. Porque existe um princípio espiritual que Deus preservou. Deus preservou, que foi a mesma unção, alguém que foi enviado, e ele até falou, inclusive ele disse, muitos pastores estão abrindo igrejas, mas eles não foram chamados para abrir igreja. Abrir igreja é um ministério apostólico. Olha. E que é Deus que dá. E existe esse princípio espiritual que ele colocou, ele explicou, que eu confesso que não estava entendendo muito bem. Eu até fiquei abismado. Mas ele falou outra coisa extremamente importante. Ele disse que era um projeto de Deus. E quando eu ouvi isso, tranquilizou muito meu coração. Eu já sabia, mas ouvir o pastor Eduardo, um homem que ele não ouvia. Para falar com ele tinha que gritar muito. Não ouvia? Não, ele ficou surdo exatamente na obra. E ele disse que ficou surdo em cima de caminhões, na época aqui, andando em cima das cargas, pegando carona em cima das cargas de caminhões, onde o vento muito forte e a poeira, que não tinha estrada, penetrou no seu ouvido e ele teve um problema. Está entendendo? E ele disse, ele ficou surdo na obra. E ele vivia orando, ele não era contaminado pelos ouvidos, então ele vivia orando e lendo a Bíblia. Então ele tinha uma comunhão extraordinária, como você falou, você disse aqui, eu nunca vi ninguém falar tanto do Espírito Santo, mas ele era ligado direto. Sim. Não é? Quando ele lia a Bíblia e orava, não era contaminado, como eu já disse, pelos ouvidos. Mas existe um princípio espiritual também que eu gostaria de falar. Eu sei que já estamos passando bastante do horário, mas são coisas que precisa falar. Pastor. É algo histórico. Eu sempre digo que Deus foi Deus, não. Nós fizemos a parte jurídica
com os nossos advogados, que foi um tratado perfeito, dentro da lei, sem problema. Mas Deus se preocupou com o espiritual. Nós fizemos a parte jurídica, mas precisava a espiritual. Então a espiritual começou com o pastor Eduardo. Aí nesse dia, à noite, eu convidei a igreja lá na casa pastoral, nem foi aqui, nós éramos estava o doutor Ademar, ele é realmente fundador, está entendendo? E éramos assim 38 pessoas, e reuni lá, e eu disse que havia saído da Comademate, não é? E eu havia entregue todos os cooperadores que estavam comigo, cooperadores, diáconos, presbíteros, não quis nenhum, devolvi por escrito a Comademate. E aí Deus usou uma serva de Deus que está conosco, e eu sempre digo, eu falo sempre o nome dela, a irmã Luzia. Deus usou a irmã Luzia naquela noite que, na verdade, eu não tinha programado, foi Deus. Então eu estou dizendo que Deus criou todos os passos, todos os princípios espirituais. Quando ela disse assim, o senhor saiu, pastor. E a Luzia, ela fala, né? Ela tem essa virtude, e ela disse, pastor, o senhor saiu, e nós? E aí eu respondi uma coisa, que foi Deus que colocou as palavras. Eu disse, vocês todos aqui estão livres para ir para Jardim Paulista, Pedregal, para a sede, Batista, Presbiteriana, a igreja que vocês quiserem, podem escolher e irem, vocês estão livres aqui, todos livres, para ir para onde vocês quiserem. E ela fez a segunda pergunta, e se nós não quisermos? Aí eu disse, então vocês façam como eu, cada um individualmente, peça seu desligamento e vamos para um novo projeto. Mas esse era princípio espiritual, porque tem muita gente, inclusive, diz que essa igreja é uma igreja rebelada. Deus quebrou isso aí, espiritualmente. Sim. Na verdade, a rebelião é quando eu convido as pessoas para criar uma igreja. A ADNA foi criada liberando todo mundo. E eu tinha consciência, e eu tive muita tranquilidade de falar isso, porque da mesma forma que eu comecei do zero, começar novamente, quer dizer, o projeto era de Deus, não era meu, está entendendo? Então, se alguém ainda acha que é um projeto de rebelião, você mude os conceitos, porque certamente você não está agradando a Deus, sabe por quê? Porque Deus foi quem criou os mecanismos e os princípios espirituais para que essa igreja existisse, usando primeiro o pastor Eduardo, e depois a liberação de todos, para que realmente fosse, todos foram livres, ou seja, quem veio para a ADNA não foi porque o pastor Edivaldo chamou, mas livre. Terceiro lugar, é que a igreja foi criada sem nenhum outro membro do ministério, não existia ministério, era o pastor Edivaldo, o vice-presidente era um membro da igreja, que nem era cooperador, Ivo Labarria. Não tinha obreiro. A igreja foi criada, o pastor Edivaldo e o resto, vice-presidente, eram membros da igreja. Membros que vieram. Não tinha obreiro? Não tinha obreiro. E isso ocorreu no dia 1º. No dia 18, essa documentação foi enviada para São Paulo, com essa ata, porque agora nós já tínhamos pedido CNPJ, e saiu o CNPJ, enfim. No dia 18 de abril, 18 dias depois de ser criada, ela de fato existia juridicamente. Nós mandamos. E no dia 2 de maio, nós morávamos na casa pastoral, eu estava sentado à mesa e íamos almoçar, quando eu recebi um telefonema do pastor saudoso Samuel Rodrigues. Pastor Samuel Rodrigues, ex-presidente da CNSPEL. Isso. Ele ligou e disse, meu filho, a mesa da convenção se reuniu e acabou de receber você e a igreja. E ele fez uma coisa e ninguém analisou o número, nós não tínhamos 50 membros. E é obrigado 50 membros. Então Deus fez uma coisa, um princípio aí, que nós fomos recebidos sem ministério.
é uma coisa que só Deus pode fazer. Então isso faz parte da nossa história, nesses 18 anos. O pastor, hoje, Moisés Rodrigues, que é o presidente atual, ele conhece, eu estou falando, ele deve estar nos assistindo, essa é a realidade. Ele está assistindo agora. Nós fomos recebidos numa convenção, entendeu, sem ter ministério. E normalmente eles criam o primeiro ministério para formar a igreja. Nós fomos diferentes. Tínhamos o povo e não tinha ministério. E a igreja e a convenção recebeu. Só que houve um detalhe que fica muito, muito evidente. Isso fomos recebidos no dia 2 de maio. Bom, então maio nós éramos uma igreja reconhecida. Eu ainda segurei muito para essa informação de que estavam numa convenção, eu segurei para que ninguém fosse se orgulhar de nada. Só que nesse interregno de maio, junho, julho, nós saltamos de 38 para umas 600 pessoas. Então, Verdadeiro milagre. foi um verdadeiro milagre. Uma igreja pequenininha que tivemos que fazer esse salão, esse tamanho de salão, para ter as pessoas. E nunca deixamos nesse período de ter 2 cultos, porque quando inauguramos o salão, eu esqueci de avisar que antes no salão pequenininho eram 2 cultos. E aí fizemos, numa semana, quebramos a parede e abrimos, claro que não estava acabado, estava o espaço. E eu disse, eu esqueci de avisar. Aí, 5 horas da tarde, abrimos as portas e começou a vir gente. E aí, encheu. Olhei. E aí eu disse, o pessoal veio tudo no primeiro culto, então não sei se a gente vai fazer no segundo. Aí, porque tinha pouca cadeira, não era muito cadeira, nós tínhamos umas 300 cadeiras, 400 cadeiras. Aí, abrimos no 17, quando foi 19 horas, o pessoal saiu. 19h30, daqui a pouco a igreja também encheu. Segundo culto. Então, mesmo com um salão grande, nós nunca deixamos de ter 2 cultos. Maravilha. O Jabes, ele é testemunho disso aqui, ele era criança, era adolescente, né, Jabes? Então, isso é uma realidade. Então, uma obra dessa, só Deus pode fazer. Então, eu volto no que eu falei. Tem mérito humano? Não. Na verdade, Deus cuidou de todas as coisas. A única coisa que nós fizemos foi a parte jurídica. Mas a parte espiritual, Deus cuidou de cada detalhe, para que a bênção dele pudesse acontecer, pudesse ocorrer. Então não foi o pastor Edivaldo que criou a parte espiritual, os detalhes espirituais, os princípios espirituais. Foi o próprio Deus que usou pessoas para que esses princípios fossem estabelecidos. Maravilha, isso alegra o nosso coração e concernente alegra também a Deus, porque nós estamos aqui tributando tudo a Ele. Essa semana mesmo, o secretário-geral, o presbítero Wilson Leite, me falou que nós temos cadastrados oficialmente 6.300 membros. Isto é milagre de Deus, sem pescar em aquário de ninguém. Eu já vi aqui o pastor dizendo assim, vamos orar para ver se Deus quer que você venha para cá. Um negócio meio assustador, né? O pastor dizia assim, vamos orar para ver se né? Todo mundo quer que venha. Ele disse, não, vamos orar. Então, quer dizer, o lema é, se for de Deus, Deus vai colocar você aqui, você vai ficar sentado aí, cultuando a Deus, e Deus vai confirmar. E se não for de Deus também, Deus vai fazer alguma coisa e tudo vai mudar. Pastor Humberto. Eu gostaria de fazer um adendo aqui. Eu sei que são muitas memórias do pastor Edivaldo, mas algo que eu acho que é importante citar. Sim. É que a nossa igreja, ela está debaixo de uma autoridade legal e legítima, espiritualmente falando. Até porque, como o pastor falou, quem Deus comissionou para abrir a Assembleia de Deus no Mato Grosso, foi quem também comissionou o nosso pastor. Ele não falou, mas nessa conversa, o pastor Eduardo mandou ele se ajoelhar, e o pastor Eduardo Pablo Joer fez a seguinte oração: meu servo, até aqui eu fiz o que devia fazer, eu já estou velho, mas eu vou orar e pedir a Deus para transferir a unção que está sobre mim, para transferir para você. Maravilha, hein? Então, a mesma unção que estava no pastor Eduardo Pablo Joerck, hoje em dia está sobre o nosso pastor.
Isso é bênção de Deus, né? A gente pode louvar a Deus por isso. E é de um homem contando a história de um homem que era desprovido de qualquer vaidade, né, pastor? O senhor sempre fala aqui que celebrou 75 anos de pastor, pastorado, né? E ele fez uma confissão dizendo: olha, eu não posso dizer que ganhei uma alma para o Senhor Jesus. Um homem que perdeu a audição nos caminhões aí, com poeira, vento, em prol de almas. Não era era para ganhar almas para o Senhor, perdendo a sua própria saúde, mas não tinha vaidade de ganhar almas para o Senhor, como muitas pessoas têm essa coragem de dizer. Mas aqui a questão é adorar a Deus aqui pelo milagre que o Senhor Deus tem proporcionado. Ele para nós. dizia que o que ele ganhou estava registrado, então ele não precisava de falar. Verdade, não precisava fazer comercial. Não, porque estava registrado. E ele iria ser galardoado por Deus, e só Deus sabia quem de fato ele ganhou para Jesus. E ele fazia de uma forma muito sábia, pastor Jairo, Sim. que ele nos ensinava o seguinte: tudo bem, eu posso ter pregado a palavra e a pessoa veio aqui à frente, aceitou Jesus, mas eu não sei quem é que estava orando, se tinha uma mãe orando há muito tempo, se tinha um obreiro orando há muito tempo. Então, como eu vou receber o crédito, o mérito, por isso eu não sei. E ele nos ensinou mais essa lição, de que a gente não precisa, é melhor receber o crédito no céu, do que receber o crédito aqui na terra. Maravilha, né? Glória a Deus por isso. Vamos chamar um depoimento também do nosso presidente da CIADESPEL, o pastor Moisés Rodrigues. Tem uma fala para todos nós aqui, tão importante. O pastor já mencionou o seu nome, a sua atuação, a sua participação na conclusão da nossa inclusão na convenção. Pastor Moisés Rodrigues. Caríssimos irmãos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Nova Aliança, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor e manifestar-lhes a minha alegria em poder estar dirigindo esta mensagem para os corações dos irmãos. A Adna está completando 18 anos de vida, e isso enche o meu coração de alegria, porque antes dela ser fundada, quando ela estava em fase de organização, nós já sabíamos quem seria a Adna. Quando fomos procurados pelo nosso presidente, pastor Edivaldo José Gonzaga de Melo, nós já sabíamos que Deus estava levantando uma igreja nova no estado do Mato Grosso. O nosso coração se alegrou naquela ocasião. Imaginem agora, 18 anos depois, que nós acompanhamos os irmãos, vimos o seu crescimento, o seu desenvolvimento, a espiritualidade, a amplitude que o ministério alcançou, indo para outros países, estando na Europa, na América do Sul, nos Estados Unidos e especialmente no nosso Brasil. Almas que estão sendo compradas pelo sangue do Senhor Jesus e servindo a Ele na nossa igreja Adna. A mim pessoalmente, a Adna me deu muita alegria. Eu pude ter o privilégio de trabalhar com os indígenas lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a serviço da Adna. Foi um privilégio para mim, que era pastor há tantos anos. Nunca imaginei que no final da minha carreira ministerial eu fosse trabalhar com os indígenas. E a Adna me propiciou esta oportunidade. Também pude conhecer a igreja do Paraguai, lá em Luque, a igreja do pastor Turiano, Edson Turiano. Que alegria para nós visitarmos aquelas igrejas. Portanto, queridos, quando a nossa Adna alcança a sua maioridade neste 1º de abril, recebam os meus votos calorosos de muitas felicidades, de crescimento e desenvolvimento. Se acaso o Senhor Jesus voltar antes, estejam preparados e digam: ora vem, Senhor Jesus. Parabéns, Adna de Cuiabá. Bem, nós vamos cantar mais uma canção. E o pastor Jairo disse que as canções prediletas do pastor Edivaldo, e que na verdade as músicas dele se confundem com a história da Adna, porque eu acredito que a maioria das pessoas, assim como eu, aprenderam essas músicas aqui. E não só é o gosto preferido dele, mas ele compartilha com toda a igreja esse gosto que é muito pessoal dele.
Então, nós estamos muito felizes em louvar e não podíamos deixar de cantar Seguir a Jesus, que não só é uma canção preferida, mas uma lição de vida que o Senhor tem ensinado para nós todo esse tempo. Seguir a Jesus é deixar as redes, é deixar o barco, é fazer-se de fraco para levar os fracos à verdade. É ser livre de tudo, ser servo de todos, é ter no coração a vontade de sempre, com amor mais ardente, servir a Jesus. Seguir a Jesus é perder sua vida para encontrar vida plena. É abrir mão de tudo, entregar-se de todo, vale a pena. É ser livre, cativo, no amor mais ativo, é ter no coração a vontade de sempre, com amor mais ardente, servir a Jesus. Perder sua vida para encontrar vida plena, é abrir mão de tudo, entregar-se de todo, vale a pena. É ser livre e cativo, no amor mais ativo, é ter no coração a vontade de sempre, com amor mais ardente, servir a Jesus. Servir a Jesus. Servir a Jesus. Maravilha, né? Vontade de fazer um coral de palmas aqui, né? Vai chegar em breve, vai chegar em breve. Nós estamos sem a presença do povo de Deus por esse momento que estamos passando, mas estamos felizes porque estamos aqui em um momento de gratidão a Deus e sentindo de fato a presença de Deus, que é o mais importante. Talvez você, quem sabe, esteja questionando, mas como vocês podem celebrar esse dia
tendo 2 percas numa semana, 2 pastores, um evangelista e um pastor que partiu para a glória. Semana passada partiu para a glória o evangelista Jair, músico, maestro, formador de vários corais, aonde Deus usou aqui nesta casa. Tem filhos, netos que estão aplicados na causa do mestre, tocam aqui na nossa orquestra. E ontem à tarde, quase 5 horas da tarde, partiu para a glória também um baluarte da nossa igreja, pastor Pedrinho, como é chamado carinhosamente, com 92 anos de idade. E nós estamos aqui adorando a Deus, porque Deus usou estes homens para fazer parte da nossa história. Deus usou eles poderosamente. Pastor Pedrinho, Deus usara para dizer ao nosso pastor qual seria o nome oficial da nossa igreja. Ele fez esse pronunciamento e está registrado, e daqui a pouco estaremos vinculando isso. Mas nós estamos aqui louvando a Deus e fazendo coro, porque Deus nos deu um presente de homens participar da história da Adna e manterem firme na presença de Deus até o último dia de vida, pastor. Isto é o mais importante, porque existem pessoas que fazem história, fazem coisas belas, bonitas, marcam história na nossa vida, na vida de outras pessoas, pastor Humberto, mas não consegue manter a sua integridade espiritual. Por alguma circunstância da vida se perdem. Mas esses homens conseguiram manter, conseguiram deixar um legado, pastor Divaldo, para muitas pessoas. Ontem o senhor não vencia de receber ligações, a pastora e a gente aqui recebendo ligações, mensagem pelo Instagram, pelo WhatsApp, e-mails de pessoas querendo saber a verdade que o pastor Pedrinho partiu para a glória, porque com 92 anos de idade, todos nós gostaríamos que ele estivesse sentadinho naquele cantinho do jeito dele, adorando a Deus. Não é verdade, pastor Divaldo? Verdade. Gostaríamos que o senhor falasse um pouco sobre esses homens abençoados que passaram por nossa igreja, e nós não poderíamos deixar de registrar este acontecimento, porque eles fazem parte da história. É verdade, e como nós falamos que todos esses detalhes não foram construídos pelo pastor Edivaldo, mas pelo próprio Deus, que trouxe para nós pessoas que ele mesmo escolheu, famílias que ele escolheu e trouxe. E como bem disse o pastor Jairo, pessoas que foram fiéis até a morte. Isso é um legado fora do comum. Tivemos aí o Jair, quando eu disse que o culto passado do domingo em que eu comuniquei, mesmo online, que ele passou para o Senhor, mas que deixou um legado, como já foi falado. Filhos, netos seguem o mesmo exemplo na música. Então, uma família abençoada, uma família que todos também estão na igreja. Isso é fantástico, isso aí. Filhos, netos na igreja. E também, especialmente, o nosso querido Pedrinho. O pastor Pedrinho, ele faz parte genuína da história. Que Deus usou. Eu lembro-me que nós estávamos naquela fase de abrir igreja, etc. Estávamos ainda assim estudando. E ele foi à minha casa, eram umas 14 horas, bateu lá e disse: eu vim trazer um recado que Deus me mostrou. Ele inclusive falava: Deus me mostrou, de que o nome da igreja, porque todo mundo sabia, conhecia aqui o bairro Santa Cruz, seria a Assembleia de Deus de Santa Cruz, do bairro Santa Cruz, mas ele disse: não, o nome da igreja que Deus mandou lhe falar é Assembleia de Deus Nova Aliança. Então veja bem, nem o nome da igreja fomos nós que escolhemos, foi o próprio Deus. Então a Adna é um projeto genuíno de Deus, que até o nome foi Deus revelou a seu servo. E o irmão Pedrinho, eu sempre digo assim, ele foi na verdade o nosso maior evangelista aqui. Ninguém nessa igreja fez um trabalho evangelístico tão grande como o irmão Pedrinho. Por quê?
porque ele tinha uma dedicação exclusiva. Ele podia estar cheio de dores, mas se alguém chegasse na casa dele e dissesse: olha, irmão Pedrinho, tem uma pessoa doente, eu estou com um carro aí para ele pegar para o senhor orar. Ele mesmo, cheio de dores, cheio de problemas, sentindo dores horríveis, ele entrava no carro e ia orar pela pessoa. No final do ano passado para esse ano, ele, aqui na frente, ele disse: olha, a igreja pode me usar, eu quero voltar a fazer cultos, orar pelas pessoas. Podem ir a qualquer hora na minha casa, que eu estou disposto a ir, fazer visita, a levar a palavra. E uma das coisas que fazia ele rejuvenescer era exatamente isso. Quando nós dizíamos: irmão Pedrinho, dá para o senhor orar e visitar uma pessoa, etc. Eu vou mandar o carro. Ele podia estar de cama, ele encontrava força para se levantar e eu vou. Ele nunca disse não, ele sempre estava indo nos hospitais orar. E, enfim, foi uma pessoa que nós tínhamos realmente um amor muito grande, porque eu o conhecia antes de existir a Adna. Eu o conhecia muito antes. E tem alguns detalhes na vida de irmão Pedrinho que nós vamos, inclusive, eu prometi ontem no pronunciamento que eu fiz, nós vamos, após acabar essa pandemia que estamos fazendo, nós vamos fazer um culto em memória do Pedrinho. Isso é muito comum nos Estados Unidos. Eu já pedi para Humberto, ele inclusive nos dá todas as coordenadas como isso é feito nos Estados Unidos. Fazer um culto em memória em que muitas pessoas vão falar, vão dizer, ele praticou, ele não vai estar presente porque ele já está com o Senhor, mas nós vamos fazer esse culto em memória, para que seja relatado, um culto especial. E entre não só o nome que irmão Pedrinho deu para Adna, ou seja, Deus mostrou para ele, mas ele é uma pessoa também muito especial, porque eu tive algo que o Senhor colocou no meu coração. Nós não queríamos que ele passasse para o Senhor como passou na data. Até no dia que ele passou para o Senhor, Eliane de manhã disse: olha, vamos orar, vou dobrar o nosso joelho, que o irmão Pedrinho não pode morrer. Os médicos estão dizendo que está muito difícil a situação dele, mas vamos orar para que passe a festa, o aniversário, e nós termos conosco. Mas Deus tinha um script diferente, que quis levá-lo exatamente quando estávamos completando 18 anos. E eu falei, inclusive, no sepultamento, hoje, no culto fúnebre, de que é como ele dissesse: olha, chegou a maioridade. Eu posso dizer que ele era o intercessor maior nosso, o intercessor maior da igreja, e ele, com toda certeza, ele era isso mesmo. E ele disse: olha, vocês agora vão caminhar sozinhos, porque já estão com a maioridade. Agora, um detalhe muito importante que hoje no cemitério me veio à mente, foi que hoje, na quarta-feira, ele foi sepultado, numa quarta-feira, em que por 18 anos, ele dirigiu um culto aqui nas quartas-feiras, o culto de libertação. Como ele falava, um culto da divina libertação. Durante 18 anos. E é numa quarta-feira que ele parte para o Senhor. É numa quarta-feira que ele, ao invés de estar aqui, ele já está com o Senhor e está sepultado. Então são coisas que talvez não sejam coincidência, mas como eu falo, tudo é o script de Deus. Então, aguardem que nós vamos ainda, isso é muito pouco que estamos falando sobre o irmão Pedrinho. Na verdade, nós estamos só reportando o que houve, o acontecimento. Mas nós vamos dedicar, ele merece todo o trabalho. Muito linda, né, pastor? Uma história fantástica que ele construiu nesses 18 anos de nossa existência. Verdade. Daqui a pouquinho já estaremos finalizando, mas você vai ver a fala do pastor Pedrinho, confirmando o que o pastor acabou de dizer, quando Deus usara ele para trazer o nome da nossa igreja, ele mesmo vai falar. Daqui a pouquinho estaremos fazendo a chamada desse vídeo, encerrando a nossa programação. Mas queremos realmente, a hora passa tão rápido e muitas pessoas interagindo com a gente, mas não há possibilidade de
mencionarmos aqui a sua pergunta, a sua curiosidade, podemos dizer assim, porque o tempo não dá mais. Eu quero agradecer, pastora, pelo carinho, por estar aqui com a gente aqui. Que Deus abençoe a senhora. Foi um prazer muito grande ter a senhora aqui conosco nessa noite, tá certo? Um prazer, tá bom? O prazer é todo nosso de estar aqui, não é? Estamos vendo a igreja, as cadeiras vazias, mas sabemos que todos os membros estão ligados em espírito principalmente, nesse mesmo propósito de adorar e engrandecer o nome do Senhor, agradecendo por tudo quanto Ele tem feito nas nossas vidas. Como diz o Salmos 118, versos 24 e 25. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e nele nos alegremos, porque foi o Senhor quem fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Verdade, pastora. Missionária Kelly, também queremos lhe agradecer aqui pela sua participação, estar aqui abrilhantando nossa programação. Deus abençoe a sua vida e tenha liberdade para falar aqui o que quiser, que o espaço está aberto para você. É um prazer tê-lo aqui com a gente. Amém. O prazer é nosso sempre voltar à nossa casa. Dessa vez não podendo abraçar todos, por enquanto. Não podendo estar, como foi dito aqui, quando compramos a nossa passagem, e isso foi há uns 4 meses atrás. O cenário era totalmente diferente, mas a gente sabe que Deus, Ele sabe de todas as coisas, e Ele já sabia que estaríamos aqui vivendo esse momento, mas independente das circunstâncias que nos cercam, como já foi dito reiteradamente aqui, nós temos motivos para estarmos aqui celebrando a Deus, porque verdadeiramente Ele é fiel, Ele que tem nos sustentado, e pela misericórdia dEle, Ele tem nos usado, e aprove Ele, nos usar apesar de nós, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, mas Ele tem achado em nós graça, e é muito bom estar aqui nesses 18 anos da Adna, da nossa igreja, e sabemos que o Senhor tem muito mais reservado à nossa vida, à nossa igreja, aos nossos irmãos, que possamos todos permanecer firmes e constantes, como a palavra do Senhor diz, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão nele, Ele é o galardoador, e Ele tem visto, Ele tem nos capacitado, e a todos que estão nos assistindo, que eu sei que gostariam de estar aqui conosco, estamos unidos em espírito, estamos unidos em comunhão. E eu sempre digo, louvado seja Deus pela tecnologia, Verdade. Que apesar da distância, nos mantém aqui unidos. Que Deus abençoe a sua vida e obrigado por estarmos juntos, mais uma vez, celebrando os grandes feitos do nosso Deus. Maravilha. Pastor Humberto, também queremos lhe agradecer pelo apoio e pelo carinho dispensado para com a nossa pessoa, para a nossa igreja, nosso departamento. Sempre que precisamos de um apoio, de uma ajuda ali, está sempre disposto a nos ajudar. Espaço aberto para ti, para falar as suas considerações, pois é um prazer tê-lo aqui. Amém. Para nós também é um motivo de muita alegria estar em casa, estar na nossa igreja, com a nossa família, apesar das circunstâncias. Mas o que eu queria pedir é que a igreja continue orando por nós, pelos missionários, Tem muitos missionários brasileiros que estão em outros países, alguns sem poder voltar, outros continuando o seu trabalho em lugares de risco. Então, nós gostaríamos de pedir que a igreja continue orando por nós, na missão também nos Estados Unidos. Nos foi informado que nessa noite, pastor, a partir da meia-noite, a nossa cidade ela vai entrar em lockdown, ela vai ser proibido a movimentação das pessoas, somente pessoas que tenham trabalhos essenciais vão estar liberados para se movimentar, e vai durar 30 dias, e vai começar nessa noite. Então, os irmãos orem pelos nossos irmãos também que estão lá, e muitas pessoas dependem de trabalhar, e que o Senhor traga esperança, traga paz,
para todos nós, para os nossos irmãos que estão nos ouvindo. Como eu falei no domingo, uma paz que excede todo o entendimento humano. Porque o Senhor Jesus pode nos dar essa paz, que apesar da circunstância, apesar de nós sabermos do problema, mas que a nossa paz não seja roubada. Então, vamos orar por todas as pessoas que estão precisando de paz. Que o Senhor Jesus venha abençoar todos eles. E no mais, eu só quero agradecer aqui o ministério por todo o apoio que nos dá, pela nossa família, o pastor Edivaldo, a irmã Eliane, todos os irmãos, o carinho. Que Deus continue abençoando abundantemente cada um. Amém, pastor Jair. Maravilha, estamos muito felizes por esse momento especial que o Senhor Deus reservou a nós, mas queremos fazer aqui um registro rapidinho de pessoas que estão participando, estão online com a gente. Estaremos caminhando para a nossa finalização da nossa programação. Pastor Josafá de Coxim parabeniza a igreja. Pastor da Adna em Barra do Bugres, pastor também de Porto Estrela, parabeniza pelos 18 anos, não está tendo o nome dele aqui. Pastor José Alves de Campo Verde, pastor Jurandir da Adna Imperador, pastor Frank Coutinho de Rondonópolis, Hilton Júnior parabeniza a igreja também, pastora Frane Araújo de Campo Grande, Adna Orleans, pastor Adilson Lourenço França. Parabeniza a igreja, França, né? França. Pastor Célio Azambuja parabeniza também a Adna pelos 18 anos. Ponce Lacerda, Adna CPA, pastor Cassiano também está parabenizando a nossa igreja. Adna Conquista, Nova Conquista, doutor Fábio estão parabenizando a nossa igreja. Campo Verde parabeniza também, os irmãos de Campo Verde estão parabenizando a nossa igreja. Paulo da Lila, Elaine Moura de Nova Olímpia, Divânia Rosa de João Pinheiro, Minas Gerais. A igreja Adna Nova Olímpia está todos assistindo na igreja a nossa programação. Deus abençoe vocês. Eliane Nunes também Nova Olímpia, Diogo Oliveira Campo Novo dos Parecis, Márcio Faria também da Central de Rondonópolis, Cris Kesley também da Adna Tijucal, Rosilene Duran de Pedra Preta, Ivo Olivaria, Ivo Olavarria é um dos pioneiros também, né? O primeiro vice-presidente. Esse que é o primeiro vice-presidente que era membro da igreja, tá certo? Pastora Cleide parabeniza pelos 18 anos. Dilermano Moraes de Juína também está parabenizando. Irmão Antônio Alexandre Odete de Umuarama, Paraná. Olha aí, Paraná. Fundador da igreja. Fundadora da igreja? Olha aí, receba o nosso carinho, nosso abraço, nossa irmã lá em Umuarama, no Paraná. Antônio Alexandre Odete, acabei de dizer aqui agora. A diaconisa Jusilane Vilarinho, Nova Olímpia. Pastor Fábio Siqueira e família, é o pastor judeu. Isso. De Rondonópolis. Pastor Ademir de Barra do Garças, Adna Naviraí, já falamos também do pastor Paulo Giovanni de Oliveira de Estrela d'Alva, Campo Grande, Rosendo Cardoso Tijucal. E muitos irmãos estão parabenizando a igreja Adna pelos 18 anos da nossa existência. Deus abençoe a todos vocês. Pastor também Adilson de Nova Olímpia, com toda a igreja, acabei de dizer que estão assistindo a gente lá na congregação, ligado, conectado com a nossa programação, e só nos resta agradecer você. Que Deus abençoe a sua vida, você que acompanhou essa programação. Não saia daí, porque daqui após o vídeo, o nosso pastor vai orar por todos nós, vai impetrar a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Você que está nos assistindo agora, quem sabe não é evangélico, esta é a oportunidade para você aceitar Jesus, fazer um encontro com Ele, mudar de vida, mudar o rumo da sua vida através de uma decisão que você pode fazer hoje, recebendo a oração de salvação para a sua vida, tá certo? Continue orando pelo nosso país, pela nossa cidade, por nossa igreja, como o nosso pastor Humberto acabou de dizer. Cada dia que se passa, as coisas vão ficando piores, mais difíceis. Os empresários, pequenos empreendedores que não têm uma estrutura, que não têm um capital de giro para continuar com o seu negócio, a dificuldade está muito grande e tem afetado a igreja, tem atingido a igreja, porque a igreja também é uma máquina que precisa girar, precisa trabalhar, porque tem os seus compromissos, e tudo está afetando. Mas se você orar, se eu orar, juntos fazermos uma oração convicta que Deus pode mudar esse quadro, Deus vai mudar.
Deus vai mudar. E se você quer contribuir com a nossa igreja, está passando aí no rodapé do seu vídeo as contas bancárias da nossa igreja. Você pode dizimar através de uma transferência bancária. Você pode vir até aqui a nossa igreja. Sempre tem um pastor de plantão para orar por você, para lhe ouvir, para abençoar a sua vida. E se necessário for que alguém vá até a sua casa, é só você solicitar que alguém daqui da nossa igreja, pastor da nossa igreja, vai até a sua casa abençoar a sua vida, tá certo? Eu vou chamar agora o vídeo com a fala do nosso pastor Pedrinho. Ele fala aquilo que o pastor disse concernente o nome da igreja Adna, Assembleia de Deus, Nova Aliança. Pastor Pedrinho. O começo da igreja foi na casa do pastor Divaldo, porque ele orava para Deus abençoar o pessoal no hospital Santa Cruz. E aquela oração que ele fazia, o pessoal escutava até no Santa Cruz. E Deus foi ouvindo as palavras dele, ouvindo as orações, e foi trabalhando na vida dele. Trabalhando, e ele foi entrando no detalhe, e que veio abrir a igreja na casa dele. Eu saía de Vaza Grande para vir assistir o trabalho na sexta-feira, as orações na sexta-feira. E a gente foi trabalhando. Foi ajudando ele saía, quando era meia-noite, ele saía daqui para me levar lá em Vaza Grande. Ele sofreu um bocado, bastante, sofreu mesmo. E aí o que acontece? Quando eu cheguei ali, quase de frente à garagem, onde conserta carro, pinta ônibus, essas coisas, Deus que falou para mim: filho, fala para meu ungido que o nome da igreja não é Mover Santa Cruz, mas sim as Assembleias de Deus, Nova Aliança. Digo, meu Deus, será que estou ficando maluco? Mesmo assim, eu procurei para Deus. Será que estou ficando maluco? Ele disse: não. Aí parei, viajei para cá. Cheguei aqui, eu fui e falei para o pastor: pastor, Deus me deu o nome da igreja. Não é Mover Santa Cruz, mas sim as Assembleias de Deus, Nova Aliança. Agora, Adna, já foi por ele, pelo pastor. Está também escrito na Bíblia. Adna. Então, irmão, que a igreja, ela foi trazida por profecia, tudo isso, e tudo e que Deus me usou. Nesse lugar que eu recebi o nome da igreja, eu recebi o acrescentamento dos dias de vida da minha vida. Eu já quero passar o microfone ao pastor, que ele vai abençoar a todos nós, mas já quero agradecer a toda a equipe que nos apoiou, nos ajudou aqui para que tudo isso acontecesse, a todo o povo de Deus, os obreiros, os pastores que nos apoiaram, você que mandou a sua pergunta, você que mandou a sua participação aqui, a sua felicitação. Deus abençoe você, a toda a minha família e a toda a igreja, ao nosso pastor, pelo apoio e pela confiança. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Pastor Edivaldo. Amém, louvado seja Deus. Eu queria também agradecer a todos os técnicos, todos que trabalharam. Nós fizemos, hoje foi uma coisa linda, uma improvisação
em que transmitimos o velório ao vivo, pela web. Então vocês fizeram um trabalho extraordinário. Eu agradeço ao pastor Jairo por todo esse esforço e todos que se empenharam. Quer dizer, sozinhos nós não conseguiríamos fazer essa transmissão, mas existe realmente um quadro técnico, um apoio que está aqui, e eu quero agradecer a vocês, e vocês fizeram para o Senhor, e que Deus esteja recompensando a todos. Amém? E vamos então orar e agradecer a Deus. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por podermos estar comemorando esses 18 anos. Senhor, tu sabes que nós estamos creditando a ti todo louvor, toda glória, porque, Senhor, tudo que ocorreu nesses 18 anos e continuará ocorrendo, foi feito através de ti. A dependência foi total. E, Senhor, nós queremos continuar dando essa liberdade para que tu atues e conduzas da forma que tu queres. Senhor, que haja em nós sempre o desejo e a permissão de que tu exerças todo o senhorio em nossas vidas, todo o senhorio nesta casa, idealizada e criada por ti. Agora, Senhor, aonde quer que os teus filhos estejam, não vamos aqui falar todos os locais, mas aonde foi criado, Senhor, uma extensão nossa, e também, Senhor, fora do Brasil, em todos os locais, e os dirigentes, Senhor, aqueles que tu tens escolhido, que estão trabalhando, nós queremos abençoar a todos, que todos sejam recompensados por ti. Eu mesmo não tenho condições de fazer alguma coisa, porque sou limitado, mas tu és ilimitado, e mesmo porque todos estão trabalhando para ti, todos estão sendo comissionados por ti. Por isso, Senhor, que as tuas mãos sejam estendidas para cada um, sobre cada um, e que, Senhor, todos sejam realmente recompensados. Todos os membros da ADNA, nós queremos abençoá-los, todos congregados, aqueles que nos visitam, os líderes, Senhor, os obreiros de um modo geral, Senhor, que os dirigentes, todos estejam protegidos, guardados e abençoados por ti. Senhor, nós aguardamos que debaixo do teu senhorio, tu venhas realmente mudar esse quadro adverso. A tua especialidade, Senhor, é transformar, mudar maldição em bênção. Senhor, para isso, tu vieste ao mundo, Jesus, e tu vieste com a missão, e a tua missão de vires ao mundo é desfazer as obras do inimigo, desfazer as obras do diabo. Por isso, Senhor, tu és o único que podes reverter todo o quadro adverso em nossas vidas em bênção, e estamos certos de que tu estarás realizando. Pai, que continuemos no temor e na obediência a ti. No nome de Jesus, nós queremos abençoar a todos, não só os que nos assistem, mas também aqueles que não estão nos assistindo. Senhor, toda a família ADNA seja guardada e protegida por ti. Mas também, Senhor, nesse momento queremos apresentar as cidades, os estados, os países que estão vivendo essa pandemia, Senhor. Que o Senhor esteja entrando no controle, que o Senhor verdadeiramente venha mostrar a todos que só tu és Deus, só tu és Deus, e que não venhamos a perder a esperança, porque o Senhor Jesus é a nossa esperança. Pai, é no nome de Jesus que nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos por podermos estar, mesmo online, mesmo sem a festa que gostaríamos de estar participando, mas, Senhor, a festa era física, mas nós estamos vivendo uma festa espiritual, Senhor, porque a tua igreja é um organismo espiritual, e nós queremos te louvar por podermos estar realizando, Senhor, esse trabalho
esse louvor, essa reunião, Senhor, que seja para a honra e glória do Teu nome. É no nome de Jesus que oramos e Te agradecemos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, seja sobre todos nós, agora e para sempre. Projeto especial para abençoar vidas. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vitória, poder e glória. Maranata. Parabéns pelos 18 anos da Adna. Parabéns aos 18 anos da Adna.